Estamos de volta, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, o desembargador João Batista Damasceno, Antônio Carlos Esteves e o desembargador Rogério de Oliveira. Desembargador Antônio Carlos Esteves, nosso poeta aqui, quer fazer uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, o deputado Tio Carlos. Não seria exatamente uma pergunta, mas sim responder uma pergunta que você me fez, né? Porque ele está notando que eu estou aquietado aqui, estou pouco falante. Ouvinte, quando o entrevistado, por si só, ele dá informações preciosas como estas que o deputado está dando a você, eu acho que é meu dever não atrapalhar. Falou o Faustão. Faustão, ele faz a pergunta do entrevistado e ele responde. Aqui é o contrário. Aqui a gente dá a palavra para o entrevistado. O entrevistado de hoje é o deputado Tio Carlos. Deputado, o senhor falou aí de um jornal preconceituoso que disse que o senhor é de palhaço à excelência. Nós vimos essa semana um palhaço, Tico Bonito, palhaço lá do interior do Paraná, ser preso... Porque estava fazendo palhaçada, né? Estava fazendo palhaçada. O palhaço divertindo as crianças na praça pública. Eu acho que o palhaço tem que estar onde o artista tem que ir onde o povo está. Então o palhaço, Tico Bonito, estava lá fazendo as suas palhaçadas, suas acrobacias e tudo. De repente chega uma patama da polícia e prende o palhaço. Criminalizou-se o palhaço, criminalizou-se as manifestações públicas, né? Criminalizou-se a arte, criminalizou-se a magistratura, porque quando a gente foi contrário à opinião do presidente, foi afastado lá da comissão que servia. Como é que o senhor vê, deputado, esse retrocesso que vem do parlamento, que vem do Congresso Nacional, da criminalização de tudo, até da alegria? Como é que o senhor examina isso, deputado Tio Carlos? Muita tristeza, à medida em que a gente tem que colocar, às vezes, doutor Ciro, algumas coisas que são tão absurdas que a gente até não entende. A gente sabe da questão da dificuldade que se tem de, por exemplo, trabalhar com crianças. Esse palhaço, claro, eu não sei se ele foi preso porque não pediu uma licença, enfim, a prefeitura achou, eu não sei exatamente se ele fazia alguma coisa de forma que levasse a autoridade policial a tomar esse tipo de atitude, porque é um absurdo. Nesse aspecto, essa notícia é estarrecedora. Parece que ele, quando os policiais passaram, ele teria simulado o andar dos policiais, né? E as crianças riram. E os policiais consideraram um desacato, né? Ele ter imitado o andar dos policiais, feito as crianças rirem. Então os policiais se acharam ridicularizados pelas crianças que riram do palhaço. Isso é algo semelhante, deputado, ao que aconteceu no parlamento essa semana. O senhor deve ter testemunhado que houve uma proposta de um parlamentar que queria proibir críticas religiosas, como aconteceu lá na França, né, com aqueles chargistas que fizeram críticas com humor a determinadas seitas religiosas ou religiões, que eu acho que devem ser objeto de respeito, sim, mas não se pode criminalizar a crítica feita de todas as formas. E aqui também no Rio, do parlamento que o senhor é deputado, houve uma tentativa de cercear a crítica religiosa. Como é que o senhor vê isso, deputado? Isso é um absurdo à medida em que o projeto nem prosperou. Tenho certeza absoluta. Foi um projeto que obteve de todas as suas comissões, na sua grande maioria, votos contrários. Tá? A Comissão de Constituição e Justiça, que, enfim, é a comissão mais importante, que é o primeiro passo de um projeto prosperar, deu pela inconstitucionalidade. Quer dizer, enfim, não podemos admitir a falta de censura no nosso país, doutor Ciro. E essa questão é uma questão muito delicada. Então, nesse aspecto, não terá o meu voto se esse projeto voltar a plenário. Claro que nós não podemos permitir que manifestações como aconteceram em São Paulo, um afronto às religiões de uma forma muito agressiva, até porque isso já tem como ser penalizado. Está na lei. Está na lei. Pode penal, então feriu a lei. Então, objetivamente, nesse aspecto, eu acho que, eu digo isso sempre aos desembargadores que aqui e aos ouvintes que me escutam, é muito claro que nós temos leis maravilhosas. O nosso problema é que muitas dessas leis, como é o caso do nosso querido ECA, são maravilhosas no papel, mas se elas não são colocadas em prática, é lamentável.
né? Nós temos, por exemplo, uma comissão que eu faço parte dela, é a comissão do cúmplice, que são leis que estão no papel, mas na prática são leis que não acontecem. O senhor falou aí do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos ter agora as eleições para os conselhos tutelares em todo o Brasil, né? Vai ser pela primeira vez uma coincidência de eleição. Fale um pouquinho, deputado, a importância dos conselhos tutelares, a importância do povo participar dessas eleições. O senhor que é um homem vinculado ao Cumpra-se, ao ECA, né? Que cumpra-se o ECA, e nós estamos num momento tão delicado de redução de maioridade penal, esses retrocessos. O que o senhor tem a falar sobre a importância das eleições dos conselhos tutelares? Bem, aproveitando a grande audiência, eu quero dizer de forma muito objetiva: cidadão, participe desse pleito. É uma eleição que é muito mais difícil até para o parlamento, porque é uma eleição facultativa. O cidadão não sabe a importância do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar é o verdadeiro garantidor do direito da criança e do adolescente. E isso, eu quero dizer que essa eleição é nacional, vai ser no dia 4 de outubro. Então, preste atenção, cidadão. Quero dizer de forma muito objetiva, de forma muito especial: o conselheiro tutelar aqui na cidade do Rio de Janeiro, talvez a minha maior vitória no meu mandato de vereador foi levar para o Poder Executivo as bandeiras e as lutas do conselheiro tutelar. Doutor Ciro, do conselheiro, quando eu assumi o meu mandato, ele não tinha uma série de direitos trabalhistas, ele ganhava R$ 1.100, e nós mostramos de forma muito clara ao secretário de Assistência Social a importância de valorizar esses profissionais. Eles hoje ganham R$ 3.100 no município do Rio de Janeiro. Mas também é paradoxal que, se nós reconhecemos esse valor, por exemplo, doutor Ciro, nós temos 6 milhões e 400 mil habitantes na cidade do Rio de Janeiro. Existe uma resolução do CONANDA que diz que para cada 100 mil habitantes teríamos que ter um conselho tutelar. Então significa que teríamos que ter 64 no município da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente só temos 17. E foi objeto de uma lei também, de minha participação, com o meu voto, para que aumentássemos de 10 para 20, que infelizmente o prefeito Eduardo Paes ainda não conseguiu sequer implementar esses 20 conselhos. Mas campo de golfe ele está empenhado em fazer, né? O ouvinte está prestando atenção nas suas explicações, e eu aproveito para moldar o que o senhor está dizendo, para adaptar o que o senhor está dizendo ao critério de escolha dos nossos representantes. O senhor diz que trabalha pelo menor, o senhor diz que participa da feitura de leis decentes, e realmente o faz. Eu queria deixar com o ouvinte esta fórmula de raciocínio sobre como eleger o seu representante e como participar, como o deputado está exortando todo mundo a fazer. Participe, vote, eleja, apresente-se. Quem pode ser candidato a conselheiro tutelar, deputado Tio Carlos? Olha, hoje, inclusive, o prazo já acabou, né, doutor Ciro? Na verdade, tinha um período para se fazer a inscrição, apresentando, claro, certidões, enfim, e também... Ser ficha limpa. Sem dúvida. Aliás, ser ficha limpa é obrigação de todos nós, não só dos políticos, enfim. E o conselheiro tutelar ainda vai passar pelo crivo das urnas. E pasme, doutor Ciro, quero dizer que o Tribunal Regional Eleitoral não vai fazer a eleição desse pleito, porque, infelizmente, problemas aí, enfim, eu fiquei sabendo até que nas últimas eleições, parece que o Tribunal Regional Eleitoral não recebeu, enfim, as despesas que foram oriundas desse pleito, e hoje é um grande imbróglio. Hoje ainda na cidade do Rio de Janeiro, e é nacional, essa é uma eleição pela primeira vez unificada. Então vai ser, eu não sei de como o cidadão vai às urnas, de que forma vai votar. Então já foi feito, inclusive existe uma prova, o cidadão fez a prova, passou, agora vai para o pleito. É uma escolha democrática, e a partir depois dessa escolha ainda tem toda a sua capacitação. Então, ser conselheiro tutelar hoje desperta o interesse, porque é R$3.100, mas não é pelo dinheiro, porque não há dinheiro no mundo que pague a dedicação. Essas pessoas têm que ser amantes da causa da criança, verdadeiramente colocar o ECA
na prática, e eles é que são realmente as pessoas que lutam para que possamos levar às nossas crianças tudo que está no ECA. Agora, é interessante essa coisa que o TRE não vai participar, não vai realizar essa eleição, e é emblemático que um dos membros do TRE, da atual composição efetiva do TRE, em 1997, foi quem estava fazendo a eleição do sucessor do macaco Tião no Jardim Zoológico, quando ganhou o macaco Pipo. Então, para fazer a eleição para sucessor de macaco, de símbolo do Jardim Zoológico, na época tratado como símbolo do Jardim Zoológico, este membro, que tem poder efetivo lá, tinha empenho. Agora, quando se trata de defesa dos direitos das crianças, está faltando empenho aí. Eu acho que o TRE precisa repensar essa posição dele aí, neste processo eleitoral, para o Conselho Tutelar. Até porque nós vamos entrevistar o presidente do TRE, o desembargador Edson Aguiar Vasconcelos, que virá aqui no dia 11 de setembro. Nós vamos aproveitar e fazer essas perguntas. Por que o TRE não pode colaborar para uma eleição tão importante para a sociedade, que é a eleição para conselheiro tutelar? E é a eleição que vai ocorrer em todos os estados e municípios da federação. Então, acho que o TRE poderia ter um apoio e uma função extraordinária na garantia da lisura dessas eleições. Mas, deputado, nós estávamos aqui no intervalo ouvindo aqui uma publicidade sobre parlamento juvenil. O que é isso de parlamento juvenil? Essa é a iniciativa da Assembleia Legislativa. Nós vimos ontem uma manifestação da ministra Carmen Lúcia, estamos encantados com essa manifestação dela, dizendo que a sociedade tem que ser protagonista da sua cidadania. É isso que a função desse parlamento juvenil é fazer? Tomando carona na pergunta do nosso desembargador Ciro, o que é a política do bem, deputado? A política do bem é fazer o bem sem ver a quem e colocar principalmente... isso é meu enredo. Não sabia, doutor Ciro. Esse é o enredo da escola de samba. O filho já começou a sacudir a avenida. Entrando até para um aspecto dentro do viés religioso, as religiões todas têm que se encontrar também num grande mandamento e único, é aquele de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, seja qual for a sua função profissional, com a sua... tem que se colocar assim o amor ao próximo acima de tudo. Essa é a política do bem, tá? Então, doutor Ciro, eu queria acrescentar a importância de a gente sensibilizar e trazer as crianças para a discussão. É muito comum dizer que político é tudo ladrão, político não vale nada, fique longe da política, e a gente tem que levar ao jovem exatamente isso. Participe. O voto hoje, a partir de 16 anos, é um voto facultativo, mas o jovem, o adolescente pode fazer uso dessa ferramenta essencial para se conseguir, por exemplo, conquistas de uma melhora de educação, de uma melhora de saúde. Então, nesse aspecto, é trazer o jovem para o dia a dia do parlamento. E exatamente isso, é a 9ª edição do Parlamento Juvenil. E quem pode se candidatar a ser um parlamentar juvenil? Qualquer estudante do ensino fundamental e do ensino médio que possa se inscrever, porque esse pleito ocorre dentro das suas escolas, das suas unidades escolares, e é uma votação. E, nesse sentido, aqueles escolhidos participarão uma semana inteira como se fossem verdadeiros parlamentares, participando do Legislativo Estadual, aí inclusive com a possibilidade de apresentar projetos, que, se forem projetos que tenham realmente relevância, ou projetos que ainda não existam na legislação, poderão ser colocados e implantados como lei na esfera estadual. Então, é trazer o jovem para essa discussão, é dizer, jovem, venha participar. E quando você completar 18 anos, faça a sua parte. Se você tiver vocação política, se você entende que pode contribuir, o momento é esse. Nós temos que chamar a juventude, até porque são os novos eleitores. Nós escutamos sempre dizer, doutor Ciro, e os desembargadores, de forma muito clara, que o futuro é da criança, a criança é o homem de amanhã. Então, tudo isso, melhor do que isso, então é chamá-los para que possam participar desde muito cedo da vida política do nosso país. E os nossos jovens que estão nos escutando, como é que podem se inscrever? Qual é o caminho para participar do Parlamento Juvenil? Pode escrever nas suas escolas, mas tem até o dia 31 só
desse mês, porque isso para a gente é importante. Foi do dia 10 ao 31 de agosto e as eleições serão em 2 turnos, em setembro e outubro. Então, e logo após os eleitos passarão por na Assembleia Legislativa, vai ter todo um curso para mostrar a eles como se cria um projeto de lei. Então, demonstrar, fazer as inscrições, e é importante que isso seja feito de forma imediata, porque o prazo está acabando. Então, a gente pode aqui dizer, até de forma clara, deixar aqui os telefones para maiores informações. Enfim, vou falar de forma devagar para que a gente possa ter 2588-1202 ou pelo site www.parlamentojuvenil.rj.gov.br. Muito interessante essa iniciativa do Parlamento, para que os jovens protagonizem e saibam como é que se faz uma lei, como é que participa do processo legislativo. Muito interessante. Nós também temos um projeto lá, Conhecendo o Judiciário, trazemos alunos de escola pública para saber qual é a atividade do juiz, qual é a importância do judiciário, o que fazemos nós, juízes, né? Muito boa essa ideia, deputado. Agora, eu queria informar aqui para os nossos ouvintes que a Corregedoria de Justiça ontem aprovou uma iniciativa nossa, quando fomos, durante 3 meses, nós fomos presidentes lá da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, e a Corregedoria decretou que não se pode mais cobrar certidões para quem quer adotar. Olha que vitória nossa, vitória retardada, mas nós plantamos essa semente. Aqueles 3 meses foram muito profícuos. Poxa, olha só que bacana. Parabéns, parabéns à nossa corregedora, Maria Augusta, por essa iniciativa. Maria Augusta. E eu queria concluir uma entrevista curta aqui com o deputado Tio Carlos, que foi muito bom, deputado Tio Carlos, com essa mensagem da nossa ministra Carmen Lúcia. Ela diz assim: o Estado não detém a totalidade das ações, até porque apenas representa a sociedade e ela precisa se apresentar. Não há democracia sem cidadania participativa, pois é parte do processo político. Não tenham desânimo, nem desesperança. Nós damos um jeito nessas coisas. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, por nos animar a sermos protagonistas de nossa cidadania. Concluímos o programa hoje, Encontro com a Justiça, com a entrevista do deputado Tio Carlos, e vamos ao Jornal 760, Jornal Manchete 760. Edição das 12 horas, com a apresentação de Enio Paes. A Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.